Esse episódio faz parte da série Pecados Capitais. Nós finalmente chegamos ao seu último episódio, que será dividido em 2 partes. Este episódio contém as seguintes palavras: pinto, pintão, pintinho, falo, pênis, piroca, vagina, bucetada, entre outras mais. Se você é sensível ou apenas gosta de mimimi, não ouça. Aqui é sem miséria de piroca! Chama suas amigas, marca elas aqui, dia que vier mais sensual que nem sua piroca! Eu tenho aqui pra mim! Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre o erotismo e a sexualidade na arte. O sexo, que é a parte integral da nossa vida, e sem ele sequer existiríamos. Por isso, a sexualidade tem, desde sempre, ocupado um lugar central no imaginário coletivo e na produção artística. Lembrando que o objetivo deste episódio é estimular sempre o debate. E para bater esse papo comigo, eu tenho um ilustríssimo convidado, ele que é arte educador, é um grande memista, graduado em artes visuais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutor em comunicação em linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, Wilson Gonçalves, mais conhecido como o Tio Virso. Por favor, seja muito bem-vindo, Tio Virso. É um prazer tê-lo aqui no Quer Que Eu Desenhe. Muito obrigado, Larissa. É uma honra para mim estar falando com você agora um pouco sobre o trabalho que eu faço. Eu estou mais ou menos há pouco mais de um ano trabalhando com a criação de memes para fins arte educacionais, e nos últimos meses a página tem tido um crescimento muito bacana e desde então eu tenho conversado com muita gente maneira e com certeza vai ser uma conversa muito produtiva e muito engraçada. Bom, antes de tudo, você possui uma página no Instagram, você também tem um podcast sobre arte e o grupo de discussão no Facebook. E a sua abordagem é um tanto quanto desconstruída, não é mesmo? E também você ensina de uma maneira muito mais prática e muito mais didática através dos memes. Eu gostaria de saber o que te inspirou a fazer essa abordagem específica e didática sobre a arte. Então, bom, como você falou, né? Eu tenho um perfil no Instagram, que é a plataforma mais antiga do Tioverse, a História da Arte com Tioverse. E dali foi para a página no Facebook. E daí eu criei o VirsoCast, que é um podcast de bolso. A ideia é ser basicamente como se o tio estivesse mandando um áudio de zap para as pessoas sobre algum tema artístico qualquer. O VirsoCast você sempre tem entre 3 e 15 minutos. Assim, acho que o maior deles tem 16, 17 minutos. Então, assim, eu falando muito rapidamente, muito brevemente sobre alguns temas artísticos. O que é importante deixar claro é que faz muito tempo que está em hiato o VirsoCast, inclusive as pessoas me cobram o tempo todo a respeito disso, é muito engraçado, né? Assim, que eu já maratonei, eu tô desesperado porque eu quero que você faça mais episódios, eu preciso que você continue gravando porque eu durmo com os seus áudios. Sério, teve uma pessoa que falou isso pra mim. Eu pretendo retomar, não exatamente tão em breve, mas pretendo fazer uma segunda temporada, provavelmente a partir do mês que vem. A ideia de fazer esse projeto, né, de iniciar esse projeto, comecei em julho do ano passado. A princípio, né, era essa ideia de criar uma plataforma a mais para que alunos meus, né, que já eram meus alunos do ensino médio, alunos de cursinho do ensino médio, ensino fundamental, da faculdade também, que eu dava aula na época, vissem, né, coisas que eu tratava em sala de aula com uma mirada mais cômica. Não que eu seja muito sério em sala de aula, porque eu sou bem palhaço em sala de aula também, mas que tivesse um reforcinho, assim, para esses temas, e também um lugar onde eu pudesse discutir com os meus conhecidos que curtem arte também, que são da área, que são arte educadores também, ou que são artistas e tal, para trocar comentários ali, às vezes mandar um direct e tal. Fazer, né, assim, fazer uns sorteios de temas, às vezes, para trabalhar, assim, é uma coisa bem informal. E a página foi crescendo, né, assim, e foram começando a aparecer pessoas que não eram minhas alunas previamente, ou que não eram também conhecidos meus, que não eram parentes nem nada do tipo, né, não era gente que estava curtindo só para ajudar. O
O que aconteceu foi que esse crescimento foi me levando a buscar novos formatos, assim, tentar atender o que as pessoas acabavam pedindo, assim, tentar criar um público, assim, e alimentar esse público. Aí daí chegou uma altura assim que a minha esposa até falou pra mim, olha, né, você tem que ter uma abordagem mais profissional, né, assim, e começar a tratar o História da Arte Controverso como trabalho. E foi exatamente o que eu comecei a fazer a partir de então, né, assim, foi no começo desse ano que eu adotei esse formato que tem agora. Toda semana tem um tema, que todos os memes vão ser centrados naquele tema. Então, assim, por exemplo, essa semana que eu tô aqui gravando com você é a semana da estética masculina. Então, todos os posts são sobre corpo masculino, masculinidade na história da arte. Eu já tive semanas sobre arte moderna de 22, sobre arte de rua, sobre artes indígenas brasileiras. Assim eu vou conduzindo mais ou menos a página e tem tido uma resposta muito boa, assim, para algo que começou tão informal. Bom, vamos agora ao tema do episódio. Eu vi que você fez a Semana da Masculinidade, né? Postou vários pintões. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Falos e mais falos. Por que que existe tanto pênis distribuído pela história da arte? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, assim. É interessante isso. Essa é uma pergunta que desde, assim, que eu dou aula, assim, sei lá, tipo, na 7ª série, até, né, assim, tá dando uma palestra pra gente adulta de outras áreas, assim, que não chegou a fazer nenhum curso de arte, provavelmente essa primeira pergunta é por que tem tanto homem pelado, né, assim, na história do Léo? O que eu tendo a responder, assim, primeiro, e é que tá, muitos professores de arte meio que fingem que não ouvem essa pergunta, né, assim, e acabam não respondendo. Daí o resultado disso é que as pessoas ficam ainda mais atiçadas, porque daí elas, né, ninguém fala a respeito, elas perguntam e ninguém fala a respeito de novo, e daí fica um climão no ar, assim. E eu falo, não, a gente tem que abordar isso, né, assim, eu sei que algumas pessoas não gostam de falar de pinto, mas tem tipo uns 15 mil aqui, a gente tem que discutir isso. O que acontece, assim, a primeira coisa a se explicar, não é na história da arte como um todo, em tradições artísticas específicas. Assim, a tradição artística, assim, que mais tem a presença do fálico é a tradição artística que a gente chamaria, apesar de eu discordar do termo por razões epistemológicas, assim, chamaria de tradição ocidental. Que é, na verdade, a tradição europeia. Tradição europeia cristã, assim, que daí carrega a herança do Renascimento, e daí antes disso dos romanos, e antes disso dos gregos em si receberam uma influência dos egípcios, né, assim, no modo como eles formataram a escultura e a pintura deles. Então, assim, dentro da tradição que parte dos gregos, segue nos romanos e é perpetuada no Renascimento, ela é acadêmica no período neoclássico e tal, o nu masculino, ele é fundamental. Ele é a pedra fundamental mesmo da arte figurativa, porque as formas mais valorizadas a partir do, né, assim, o Renascimento, na verdade, estava ainda esboçando essa questão dos gêneros, né, assim, os tipos de pintura. Então, isso começou a se formatar realmente foi no Barroco e do Barroco para frente. Assim. Então, você tem, né, as diferentes categorias, as diferentes classes de pintura e escultura. A privilegiadíssima, que está no topo, é a pintura histórica, né? Assim, e quando a gente fala de pintura histórica, na verdade é um termo bem abrangente, porque nem toda pintura histórica é histórica. A pintura histórica ela é sempre épica, mas ela nem sempre é histórica, no sentido de que ela nem sempre é baseada, né, em eventos históricos. Então você tem a pintura de eventos históricos, tipo batalhas, assinatura de grandes acordos, casamentos reais, coroações, né? Assim, então a pintura histórica propriamente dita, a pintura religiosa, né, que mostra eventos bíblicos ou relacionados às vidas de santos, e a pintura mitológica, que representa acontecimentos da mitologia greco-romana. Então esse, assim, a partir do finalzinho do Renascimento e início do Barroco, se sedimentou como o gênero mais privilegiado de pintura.
E daí para baixo vinha o retrato, e daí para baixo do retrato vinha a paisagem, e daí para baixo da paisagem vinha a natureza morta, né, a representação de objetos, de alimentos e utensílios e tal. Aí para baixo da natureza morta vinha a pintura animal, né, e as cenas cotidianas. Então, essa pintura de cavalo, de cachorro, etc. E daí, por último, a pintura de cenas cotidianas, tipo pessoas limpando a casa, crianças brincando e tal. Então, existia já uma hierarquia a partir do período barroco de gêneros de pintura. Todos, como eu falei, eram a pintura histórica, a pintura religiosa, e a pintura mitológica. E quando você trata especialmente da pintura mitológica, que você trata de eventos da Grécia e da Roma antiga, tá todo mundo pelado. E tá todo mundo pelado por uma razão, que é porque pros gregos e romanos antigos, como os deuses eram nus, né, como os deuses não usavam roupas, pelo menos assim num contexto, pelo menos os deuses mais respeitados, né, então assim, Zeus, Apolo, Poseidon, o ato de um ser humano estar nu é imitar os deuses, e o ato de um ser humano tentar ser como os deuses é um ato de heroísmo. Então, o heroísmo, o herói é um ser humano que emula os deuses. Ou seja, estar nu para os gregos antigos era a roupa do herói, né? Assim, o traje do herói era estar pelado, né? Então, é claro que vai ter um monte de homem pelado. Assim, porque justamente o tema favorito dos gregos antigos eram o quê? Assim, quase que se você for ver as pinturas dos vasos e tal, que os gregos usavam para servir comida, servir bebida, né, armazenar óleo e tal, os temas mais comuns que você vai ver são guerras, e daí, né, os atos heróicos nas guerras, você vê que os soldados são representados nus, ou às vezes ou às vezes é uma nudez super estilizada, tipo, eles têm capacetes, mas estão nus. Eles têm, às vezes, capacetes e tornozeleiras, mas estão nus. Ou, às vezes, e esses são os que eu acho mais legais, os mais engraçados, que é que eles têm capacete, eles têm tornozeleiras, eles têm escudos, e eles têm um peitoral, mas o pinto está de fora. Que é uma forma de nudez muito especificamente espalhafatosa, porque tipo, é a única coisa que não está coberta, então parece que chama mais atenção do que se o personagem tivesse pelado mesmo. Sim. E isso vai ser uma característica justamente da representação do heróico. Assim. Então, você vê que mesmo quando são heróis, às vezes, que eles têm alguma característica muito distintiva, vamos dizer, tipo Hércules, que ele usa uma pele de leão, né? A pele de leão, ela tá amarrada sobre os ombros dele, mas ele continua aparecendo de resto nu e tal. E vai ser a característica de todos os heróis clássicos da Grécia Antiga, desde os primeiros, né, os primeiros matadores de monstros, que vão ser o Cadmo, o Perseu e o Belerofonte, e daí vão passar para toda a geração posterior, que é a do Hércules, do Aquiles, do Jasão e assim por diante. A nudez vai ser a forma deles de emular os deuses. E os atletas gregos, né, em competições, como era o caso dos Jogos Olímpicos, eles competiam nus, né, eles corriam nus, lutavam nus e assim por diante. Aquilo tudo era visto como uma forma de emular os deuses. Tanto é que, especificamente, os atletas gregos e romanos, eles não só competiam nus, mas eles se apresentavam besuntados, né? Eles passavam azeite no corpo inteiro antes das competições, né? Justamente porque a ideia era que porque os gregos eles imaginavam os deuses como tendo uma pele meio que metálica, né? Assim, uma pele bronzeada e brilhosa, assim. Então os atletas eles se apresentariam sempre nus e completamente azeitados, justamente para oferecer um espetáculo para as pessoas. Porque para os gregos antigos para os gregos antigos, o corpo não só não era algo de que se envergonhar, era algo que tinha que ser mostrado, né? Porque era algo que era simplesmente perfeito. Claro, lembrar-se, né, que aqui eu estou falando do corpo masculino, né? Porque os gregos eles tinham uma percepção do corpo feminino que era completamente o contrário, né? Assim, porque você vai ver alguns autores gregos, como é o caso do Aristóteles, que vão dizer que o corpo feminino ele é uma versão imperfeita do corpo masculino, né? Porque ele é mais macio, ele não é tão vigoroso, não é tão musculado, então ele é inerentemente inferior. Ou você vai ter, né? E daí tem essa, né? Porque os gregos, assim, para os gregos, beleza, caráter e utilidade se confundiam enquanto conceitos. Né? Então, ser bom, ser bonito e ser útil estão na mesma categoria na maioria das vezes, que era o que eles usavam essa palavra que todo mundo dá risada quando eu falo, que é a kalokagatia. A kalokagatia é a ideia de justamente o sujeito tem a kalokagatia, ele é bom, ele é bonito e ele é útil.
né? E daí o corpo feminino, como ele é menos útil, né? Ele não pode lutar e tal, ele vai ser considerado necessariamente feio, por causa disso, por alguns pensadores gregos. E daí tem alguns outros que vão ter uma opinião diferente, que o feminino é sim bonito, mas é uma beleza perigosa, né? Então, o Hesíodo, por exemplo, ele chama a beleza feminina, chama as mulheres de kalon kakon. Kalon significa bonito e kakon significa malicioso ou destrutivo, né? Então, as mulheres, elas têm uma beleza, o corpo feminino tem uma beleza, mas é uma beleza que inspira o mal, né? Então, assim, o cara, ele vê a mulher bonita, ele trai a esposa, ele mata um concorrente, né? Então, assim, o corpo feminino, ele é bonito, mas ele inspira o mal. Que é, claro, o paradigma máximo disso é a figura da Helena de Troia, né? Então, que a Helena de Troia, ela é a esposa do rei de Esparta, e daí ela é raptada pelo príncipe de Troia, e ela, né, é levada embora, e daí os gregos vão à guerra por causa disso. Então, assim, para muitos, daí a ideia de que o corpo feminino vai ser algo, se não feio, perigoso, né? Assim, então, a nudez feminina, ela é muito rara pela maior parte da história da arte grega, como a gente conhece. Ela vai se tornar comum só no período final, né, no período helenístico, daí já é quando a cultura grega se espalhou e já houve um contato com outras, especialmente na Ásia, especialmente com a cultura indiana e com as culturas do Oriente Médio e do Irã, que a gente vai ter daí uma flexibilização disso e começam a aparecer os nus, né? Assim, e daí você vê que, por exemplo, Afrodite, né, ela passa a ser representada como uma deusa nua, porque você vai ver as representações mais tradicionais da Afrodite na arte grega clássica, ou um pouco antes disso, na arte grega arcaica e tal, ela é uma mulher normal, vestida, segurando uma rola. Eu digo aqui no sentido do pássaro. E porque o atributo da Afrodite, ou da Vênus romana, é a rola. E ela parece ou com a ponguinha, tipo, em cima do joelho dela, ou segurando-as. A partir do contato, né, a partir do desenvolvimento da arte helenística, que você vai ver que ela começa a aparecer sempre nua, né, ou parcialmente nua. Inclusive, é quase certo, assim, é quase consenso que ela não é uma deusa originariamente grega, né, que os gregos assimilaram o culto de Afrodite de alguma deusa do Oriente Médio, provavelmente Ishtar ou Inanna, alguma divindade parecida. E daí é basicamente uma divindade da fertilidade. Daí ela vai ser representada como uma mulher nua. E vai ser o caso máximo que a gente vai ver de nu na arte grega. Na arte romana, o nu feminino vai estar muito mais presente, mas isso acontece porque os romanos eram absolutamente obcecados por arte erótica, né? Assim, então, a arte erótica, ela aparecia em toda parte. Assim, os romanos usavam arte erótica para decorar paredes, eles usavam arte erótica, assim, lamparinas usadas para iluminação, em utensílios domésticos, em medalhões, é uma loucura, assim. Tipo, você vê, às vezes, assim, hoje em dia, alguns anéis, assim, ou, às vezes, vasos que eram usados em casa para alguma função prática, e tem uma cena de sexo forte ali, né? E porque os romanos não tinham essas ressalvas que a gente tem com relação à temática do sexo. E isso é uma tradição que ela vai sendo perpetuada, né? Assim, por toda a tradição europeia vai levar adiante esse amor pelos pintos, assim, que é uma coisa que começa com os gregos, mas ela vai adiante. E a gente vai ver em outras tradições artísticas, vai ver, por exemplo, na arte indiana. Ela é fortemente conectada com as religiosidades indianas, então a gente vai ver o aspecto do sexo divinizado, você vai ter as figuras da dualidade das energias sexuais, né? Você tem o linga, que é o masculino, que é um pilar que representa o falo, e da yoni, que é o aspecto feminino, que é uma abertura, né? E que eles vão aparecer como versões sacralizadas da genitália. E aí você vai ter essa profusão, assim, de representações da genitália masculina. Se você for ver, assim, a história do humor, a história da comédia, assim, a maior parte das piadas é sempre uma coisa contextual, é sempre uma coisa conjuntural. Se você vai ler, por exemplo, as comédias do Aristófanes, né, que eram super sofisticadas, assim, ele critica a Atenas da época dele, assim, e você tem toda uma noção de como era a política, como era a sociedade daquele contexto e tal. Assim, você tem várias piadas que só fazem sentido naquele contexto, assim como tem piadas nossas que só fazem sentido no nosso contexto. Mas se tem duas coisas, assim, que nunca envelhecem e que toda cultura tem, são piadas de piroca e piadas de cu. Olha, eu recebi, agradeço, estou muito feliz com um belíssimo e-mail que recebi do Thomas Turbando Pinto. Eu te agradeço imensamente a sua mensagem, o estímulo para o trabalho que a gente
Segue. Assim, essas piadas, elas nos acompanham, assim, elas acompanham a humanidade dos exemplos mais remotos. Tem um texto que foi encontrado numa tabuleta cuneiforme, assim, que de modo geral os historiadores do humor consideram a piada mais antiga já encontrada. É uma piada suméria, é uma piada mesopotâmica, que é só uma piada tipo uma linha, que é: não existe mulher que não tenha peidado no colo do marido. Ou seja, a primeira piada da história registrada é uma piada escatológica, né? Assim, e desde então elas nos acompanham, assim, religiosamente, né? Assim, e existe claramente esse fascínio do ser humano pelo escatológico. Eu sei que eu fui para muitas tangentes aqui, mas eu acho que deu para amarrar no final, assim, ter uma noção do que acontece, por que tem tanto falo por toda a parte. Como você já citou, né? Historicamente sempre houve o erotismo na arte, né? Desde os afrescos da Condenada Pompeia até a Índia, a China, o Japão e as gravuras na França. Como que essas representações mudaram ao longo dos anos e qual que é a importância delas para nós hoje? E, assim, qualquer sociedade que desenvolve uma cultura visual relativamente elaborada vai ter algo que é análogo a uma arte erótica. Assim, não necessariamente vai ter uma arte erótica per se, mas vai ter algo análogo. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, qual que é a proposta, né, de uma obra de arte erótica? Como é que a gente classifica uma obra de arte erótica? Uma obra de arte erótica, ela é feita para incitar, né? Ela é feita para provocar. Ela tem a intenção de causar, ou vou explicar isso nos seguintes termos, né? Porque existe uma fronteira muito tênue, né, entre o erotismo e a pornografia. E as duas são feitas para incitar, mas é de formas diferentes, né? Assim, porque a arte erótica, ela faz com você o que entre as pessoas, assim, tendo relações sociais, faz o flerte. Né, assim, então, tipo, o jogo do flerte, assim, que você meio que joga um charme pra pessoa, mas ao mesmo tempo é um charme que você pode negar que você tava fazendo isso, assim, e daí a outra pessoa responde com outra indireta, e daí vocês vão dançando, e se chove não molha, assim, por algum tempo, e aquilo vai se tornando divertido, e as pessoas vão encontrando formas mais criativas de fazer, mas ao mesmo tempo ninguém quer colocar todas as cartas na mesa, porque, né, se der errado, você sai inteiro desse jogo. O erotismo é isso. Assim, a pornografia, ela é a negação desse jogo, porque ela é dizer, vamos transar, né? Essa é a grande diferença. Mas as duas têm essencialmente o mesmo propósito, que é incitar. Em algumas culturas, você vai ter uma predominância do erótico pela via da literatura, né? Em algumas outras culturas vai ser predominante na forma das artes visuais. Em algumas culturas, assim, o erótico, ele é praticamente indistinguível do religioso. Então, se você vai ver, por exemplo, figuras de sexo em um templo indiano ou em um manuscrito indiano, você parte do pressuposto que naquele contexto cultural, o sexo é algo que não é só biológico e normal, mas é algo que é também uma prática espiritual, né? Assim, então, porque se você é adepto de uma religião na qual todo o ato é ritualizado, desde o ato da alimentação, até o ato de você parar para trabalhar, até o ato de você ter relações sexuais com alguém, então deixa de ser só o ato biológico e passa a ser ritualístico também. Passa a ser, às vezes, um ato de oração, né? Às vezes o sexo é uma forma de ritual religioso, uma forma de oração, e às vezes é uma forma da liberação de alguma energia, que é uma energia vital. Então, assim, você não tem uma fronteira ali entre o sexo enquanto função, ou seja, talvez gerar descendentes, né? O sexo enquanto erotismo, que é causar prazer, ou o sexo como religião, né? Que é uma relação com o divino, né, por aquela via do orgasmo, do contato físico e tal. Então, em algumas culturas, não existem essas fronteiras. Tudo é tudo. É tudo borrado. Agora, se você vê, por exemplo, o caso dos romanos, é muito interessante porque parece que é só sacanagem mesmo. Né? Assim, a impressão que dá é essa, porque você vê, né, assim, parece que não tem nenhuma outra intenção senão, assim, né, mostrar as pessoas se pegando duro, assim, né, e não tem nenhum outro contexto e tal, assim, e varia muito, assim, as gravuras que você falou, as litografias francesas têm essa coisa, assim, e que era, os franceses no século XVIII para o XIX, eles eram famosíssimos, assim, por causa da literatura erótica. Então, começou com as gravuras em metal,
né? E daí, quando foi descoberto o processo da litografia, quando foi desenvolvida a litografia, eles começaram a produzir em massa gravuras eróticas, né? E assim elas eram vendidas a baixos preços, porque eram produzidas em massa. E assim, as litografias eróticas francesas, elas eram famosíssimas pela Europa. É inclusive uma coisa assim, uma coisa maravilhosa de você pensar que, por exemplo, na Espanha, né? Que foi o último país europeu, né, a abolir a Inquisição, você tem casos de nobres ou de, né, burgueses que têm certa riqueza, atuados pela Inquisição espanhola por posse de pornografia francesa. E mostra para você o quão difundida era, né, quão difundida era esse material. Na verdade, as raízes dessa pornografia de massa, assim, dessa pornografia produzida em massa e vendida em massa, ela já está no final do Renascimento. Do Renascimento para o Barroco, você vai ter a escola dos irmãos Caracci, que era uma escola de pintura e de desenho e tal, e você tinha os irmãos ali, o principal deles era o Aníbal Caracci, que era um pintor muito famoso no início do século XVII, que na época dele era muito mais famoso do que o Caravaggio, por exemplo. Hoje em dia a gente nem lembra do Caracci, mas lembra do Caravaggio. Na época era o contrário. E um dos irmãos, ele era especializado em produzir gravura erótica, né? Assim, produzir gravura em metal, assim, com cenas de sexo, e elas eram comercializadas. Assim. Muito desse material se perdeu, é interessante notar, porque muito foi destruído, né? Assim, justamente porque muito era material ilegal em várias áreas da Europa. Tanto é que tem algumas versões, assim, de cenas de arte erótica do Karate que são, na verdade, reconstituições, assim, baseadas em esboços. Assim, mas o original foi destruído, justamente porque era uma coisa controversa. E daí você vai ter essa relação, assim, né, com o sexo na tradição europeia, e isso com certeza devido ao cristianismo, né, a influência cristã, né, de ver o sexo como um tabu, e isso vai levar a uma relação problemática, porque ao mesmo tempo que sempre vai estar presente aquilo, também sempre vai ser algo que é motivo de encrenca. Então, ao mesmo tempo que está sempre presente a pornografia, ela também sempre vai ser uma coisa perseguida e apreendida e queimada e assim por diante. Então, o erótico, ele meio que é uma inevitabilidade, né? Assim, existem manifestações, certamente, do erótico que são mais saudáveis do que outras, né? Assim, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, uma indústria do filme pornográfico que é absolutamente, insanamente cruel, né? Assim, e é algo que deveria ser visto tal como como criminoso, e existem manifestações que são criminosas, existem manifestações que são saudáveis, existem manifestações que são questionáveis, e tudo isso de acordo com as demandas morais de uma determinada época, de um determinado contexto, e no caso, especialmente, eu penso aqui no nosso, né, que a gente tem um contexto que é muito mais abrangente e mais humanista do que os dos nossos ancestrais recentes, mas me parece que é algo que é inescapável em uma cultura visual mais ou menos elaborada, né? Assim, você não vai ver essa relação com a arte erótica em culturas que não têm uma tradição artística figurativa, porque tem culturas que não têm uma tradição artística figurativa, né? Você vai ver, tem várias tradições da Oceania, da África Central, por exemplo, que não existe uma arte figurativa. Assim, toda a arte ela é abstrata e ela é baseada em padrões. Assim, ela é às vezes geométrica, às vezes são padrões de cor, e você não tem uma tentativa de representar nada da natureza, inclusive o ser humano. E daí, nessas culturas, você não vai ter arte erótica. E daí tem o caso da arte japonesa, especificamente, das shungas, né? As shungas, elas eram gravuras em madeira que representavam cenas de sexo. E é muito interessante isso porque as shungas, elas eram, ao mesmo tempo, elas sempre tinham um ângulo cômico, assim, você vê que são cenas de sexo, mas nunca é só o sexo pelo aspecto do excitante. Assim, sempre tem alguma coisa meio cômica acontecendo. Às vezes é tipo uma desproporção muito grande, assim, tipo, né, os personagens têm tamanho normal, mas tipo umas genitálias muito desproporcionais. Às vezes é né, alguém olhando pela janela, alguma coisa do tipo assim. Então ela sempre tem um ângulo meio cômico. Por muito tempo as shungas elas foram proibidas no Japão, mas isso não impedia as pessoas de terem elas, né? Porque elas continuavam sendo feitas. Inclusive existia um aspecto ritualizado, assim, que no século XVI existia essa crença, né, a respeito da shunga de que um guerreiro que fosse para uma batalha carregando
com ele no cavalo ou dentro da armadura uma gravura desse tipo, uma gravura erótica, ele teria uma espécie de proteção apotropaica, assim, era basicamente um amuleto, né? Assim, ele teria mais chances de sobreviver àquele combate. Assim. Então tem toda uma série de crenças que vão se associando na arte erótica. Em Roma, né, assim, você tem a figura do fascinus, né, a gente fala fascinus, né, o fascinus, que se diria em latim. O que é o fascinus? Né, o fascinus é o pirocão, né, assim, então você tem ali um amuleto no formato de uma pica durona, assim, né, e daí você pendura na parede, na entrada da tua casa, em alguns casos as pessoas usavam pingentes, eu acho muito louco de você pensar que, assim, era algo absolutamente comum, né, assim, uma mulher romana andar na rua com um colar com um pingente que era um pintão. Assim, era algo absolutamente naturalizado. Assim, então, por quê? Porque o fascinus ele era visto como um amuleto, né, uma proteção apotropaica, ele afasta o mal. Em grande parte porque os gregos e os romanos tinham uma visão de mundo na qual o riso tinha poderes mágicos. Né? Você via o pintão ali, você dava risada e aquela risada afastava o mal. Eles achavam que existia esse aspecto do riso que era meio que uma higiene espiritual do ambiente. Então, você tem assim, às vezes uma dificuldade em separar a função de deixar as pessoas excitadas com a função sagrada daquilo, né, com a função cômica daquilo, às vezes com a função utilitária, né? Você ter, sei lá, um cabide ou uma vasilha, um jarro que tem uma cena erótica e tal. E tudo isso às vezes se confunde. Existe arte erótica, se eu fosse responder você diretamente, por que existe arte erótica? Arte erótica existe porque existe arte. Né? Assim, então, né, as pessoas fazem arte e as pessoas gostam de sexo, as pessoas fazem arte sobre coisas que interessam elas, logo vai ter muita arte sobre sexo. Assim, é uma construção que a gente pode elaborar o quanto quiser, mas no final das contas acaba sendo meio que isso. Tudo que é desejado e tudo que é proibido fascina as pessoas. Até você já citou sobre como o ambiente colabora nessas representações, né? O nu não pode ser considerado autônomo das relações sexuais de uma sociedade, né? Com certeza. Na verdade, eu digo que você não pode pensar nenhuma obra de arte descolada do seu contexto. A arte é um produto do seu tempo. Então, se você pensa em analisar uma obra qualquer que seja, você tem que fazer isso estudando a conjuntura em que ela foi produzida. Então, qual que foi o material do qual ela foi feita, né? Assim, qual que é a ideologia predominante naquele período em que ela é feita, e isso você vai ver que é uma chave de leitura, assim, monstruosa. Tudo que você pega, quando você olha para o contexto, você consegue extrair muito mais de uma obra do que só olhando para ela e fazendo uma análise formal. Então, é claro que você pensar o nu, você pensa dentro de um contexto de uma determinada época. Então, por exemplo, né, entre os gregos antigos, o nu, como eu falei, era heróico. Ele sempre tinha uma função heróica. Entre os romanos já era um pouco mais complexo, porque o nu tinha mais de uma função. Né? Assim, então, uma obra que sempre me ocorre, assim, que é um enigma até hoje para quem estuda essa área, para quem é da história da arte. Eu não sei se você já viu, mas tem uma escultura romana muito famosa que se chama o Gaulês Ferido, ou Gaulês Moribundo, que ela mostra um celta, né, um bárbaro, que tá morrendo. Ele tá caído no chão e ele tá se esforçando para não cair por completo. Assim, ele tá se curvando, já tá quase caindo. E ele tem um ferimento visível no canto do corpo. Assim, ele tem um ferimento que pode ter sido um golpe de lança ou de espada. Até hoje, assim, ninguém consegue alfinetar muito bem exatamente qual que é o sentido da nudez do Gaulês Moribundo. Porque alguns sugerem, porque assim, os romanos, eles, claro, eles viam os bárbaros como, né, assim, quem eles chamavam de bárbaros, né? Eles viam populações germânicas, celtas, africanas, asiáticas, como bárbaros, mas isso não impedia eles de terem uma certa admiração por certos aspectos dessas culturas. Então a gente sabe, por exemplo, quando você lê o Germânia, do Tácito, que ele descreve os povos germânicos e tal, ele descreve com uma grande admiração, por exemplo, pela coragem deles, né, ou pela singeleza do modo de vida deles e tal. Então, pode ser que o escultor quisesse representar o Gaulês como um herói. Então ele tá nu porque ele é um herói. Então essa é uma função possível da nudez ali, representar
algo de heróico. Por outro lado, né, a gente sabe que quando os romanos capturavam um líder inimigo, eles desmoralizavam ele, e uma das formas de fazer isso era despindo ele, né, e desfilando ele publicamente. Então pode ser que seja uma nudez humilhante também, porque vai ter esse duplo sentido no caso dos romanos. E pode ainda ser uma nudez documental, né, pode ser que seja realista, na verdade, porque os romanos, eles, né, descrevem em vários relatos escritos que os gauleses, alguns dos guerreiros gauleses, tinham o costume de lutar nus para assustar os inimigos, né? Porque daí a nudez na cultura celta, ela é uma coisa chocante. Na cultura celta, por exemplo, você só revela, né, assim, nas tradições célticas, você só revela a nudez para a pessoa com quem você tem relações sexuais mesmo. Então, quando esses guerreiros, eles entram numa espécie de transe, né, e eles tiram a roupa antes de uma batalha, é porque aquilo tem né, a intenção de chocar o outro, né, tem a intenção de causar um desequilíbrio psicológico. Parece estranho pensar assim, mas basicamente é isso. Então, pode ser que a nudez do gaulês seja documental, pode ser, né, assim, represente de fato um gaulês simplesmente pelado porque ele lutava pelado, pode ser que ela seja uma nudez heróica e que mostre admiração, ou pode ser que ela seja uma nudez humilhante. Então, assim, não tem como a gente saber bem ao certo. É polissêmico, assim, tem muitos sentidos possíveis. E daí você vai ter outros, né, contextos variados, assim, que você vai entender a nudez como ofensiva, às vezes você vai entender a nudez como natural. Na Suméria, assim, a gente encontra muitas dessas figurinhas, dessas estatuetas sumérias, assim, que mostram um governante ou fazendo uma oferenda para algum deus, ou se apresentando diante de algum deus nu, completamente nu. E por isso a gente sabe que entre os sumérios existia uma prática de nudez ritual especificamente dos governantes, né? Assim, que os governantes, que eles eram tanto sacerdotes quanto governantes políticos e militares, eles se apresentavam diante dos deuses nus. A gente não sabe ao certo se isso era talvez um ato de uma demonstração de humildade ou se tinha algum outro aspecto ritualístico envolvido, mas existe esse aspecto. Então você vai ter assim várias coisas a respeito. Um exemplo que eu absolutamente adoro. Assim, quem é familiarizado aqui com anime, né, sabe que no Japão você não pode mostrar pelos pubianos em nenhuma forma artística. Você não pode representar pelos pubianos. E assim, a chave especificamente de toda, assim, por que você sempre vê, né, assim, quando você tem um personagem nu num mangá ou num anime, você vê que tem ou tipo um flash de luz cobrindo a genitália, ou às vezes é tipo algum objeto que aparece na frente, ou às vezes tipo, só tem uma tarja preta mesmo, ou às vezes aparece aquele desfocado, sabe, tipo aquele pixelizado, assim. E isso acontece, né, por causa de uma restrição que há de mostrar pelos pubianos, especificamente. E eu acho absolutamente interessantíssimo isso, porque se você olha para as chungas, assim, não tem nenhum problema com a representação das Sim. genitálias. Mas daí, na cultura japonesa contemporânea, é interessante como culturas que tinham uma certa naturalidade com a nudez, depois que elas entram em contato com culturas cristãs, elas começam a perder isso. Foi o caso dos japoneses, em muitos grupos dos Maori na Nova Zelândia, foi o caso da Índia, né? Na Índia, você antes tinha templos e manuscritos decorados com cenas de sexo, né? Hoje em dia, os indianos são extremamente moralistas. Uma atriz famosa mostra um umbigo num filme, nossa, é algo visto como erótico já. Tudo isso, o quê? Depois da colonização inglesa. Né? Assim, então, parece que por onde os europeus passam e por onde a moral cristã passa, a nudez ela se torna problemática. E é muito engraçado isso, porque a arte europeia em si é cheia de nudez. Quando os europeus passam por alguma região e colonizam ela, eles transformam assim aquela região, né, de uma maneira extremamente moralista. Assim. E eu lembro que, inclusive, eu li uma vez um artigo sobre essa questão das representações de sexo nos mangás e tal. O título, inclusive, de uma das seções do artigo era Sobre pelos pubianos. Ele falava justamente sobre como que os pelos pubianos se tornaram um tabu muito grande no Japão. Né? Inclusive, isso é muito interessante de notar, a razão pela qual tem tanta pornografia
japonesa animada ou impressa que mostra, por exemplo, tentáculos, ou que mostra quaisquer outros objetos, assim, é tudo um recurso para não desenhar um pênis. É uma coisa muito engraçada, assim, porque é uma pornografia moralista, de certa forma. Assim, você tem, ao mesmo tempo que é pornográfico, é algo que é extremamente contido de um certo ponto de vista social, assim. E é interessante porque também existe uma sexualização demasiada nas mulheres também, né? Por outro lado, assim, uns peitões gigantes, umas... Exatamente. Não, a mulher na cultura do mangá e do anime, de forma geral, ela é hipersexualizada. Só que você não vê pelos pubianos. Essa que é a grande questão. Mas, assim, um aspecto certamente que é muito forte nessas representações e tal, é algo que evidencia, né, assim, uma relação muito conservadora, na verdade, dentro da sociedade, no sentido de que a mulher tem um lugar que é de submissão e é de aceitação de uma determinada hierarquia, e que vai levar, né, assim, as representações de mulheres nas mídias a serem representações que são extremamente objetificadas. Por isso que a gente precisa de contexto sempre, né? Assim, é muito difícil você entender a arte no vácuo. É muito difícil você entender a arte de qualquer outra forma que não compreendendo a cultura. Como que a gente pode estudar a arte para aprender sobre esses diferentes aspectos na sociedade? O meu conselho é sempre olhar para uma obra fazendo algumas perguntas. Você vai estar no museu, na galeria, olhando para uma obra e você vai conversar com ela. E tem certas perguntas que são fundamentais que você faz. É claro que a primeira é a pergunta mais óbvia que existe, né? O que... Para tudo aí! Vocês estão gostando desse episódio porque eu simplesmente estou amando. Foi um bate-papo super legal que eu tive com o Tio Verso. E para continuar ouvindo esse papo que foi babado, tenham paciência e logo mais sairá a segunda parte. Pessoal, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo. E assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? O que é que é desenho? Tem moral de vir me prender, de me prender? Uma mulher íntegra como eu, trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei, sempre tive bom procedimento, bom comportamento, exemplar de vida como mulher, como brasileira. Pô, tem moral? Alguém tem moral pra me prender? Venha que eu dou-lhe uma bucetada.